Olá, pessoal. Eu sou Itamara e, juntamente com a professora Keila Nuzzi, lecionamos a disciplina de Biologia. O tema da nossa aula de hoje é núcleo celular. O núcleo é uma estrutura que está presente apenas nas células eucarióticas. Está localizado na região central da célula. Ele tem como função comandar todas as atividades celulares por meio do material genético que está presente no seu interior. As estruturas do núcleo a carioteca ou envoltório nuclear, também conhecido como membrana nuclear, nucleoplasma, também chamado de cariolinfa, e cromatina. A carioteca é uma estrutura lipoproteica que delimita o núcleo celular, diferenciando-o do resto da célula. Na carioteca, encontra-se poros, através dos quais ocorrem as trocas de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Então, a carioteca é a mesma coisa de dizermos que a membrana nuclear. O nucleoplasma é o líquido viscoso que fica no interior do núcleo. Então, é o líquido que preenche o núcleo. A cromatina é o conjunto de DNA presente no núcleo. Cada cromatina é constituída por uma molécula de DNA associada a proteínas especiais, no caso as histonas. O DNA é o ácido desoxirribonucleico, também conhecido como material genético. O nucleolo é uma estrutura densa e compacta que localiza-se no interior do núcleo. Essa estrutura também é responsável por construir os ribossomos, que por sua vez vai produzir as proteínas. O cromossomo, ele surge a partir da condensação, a compactação, ou seja, uma organização da cromatina que está espalhada no núcleo. Então, vamos ver aqui nessa imagem. Nós começamos aqui pela essa parte de cima, que é o DNA. O DNA se enrola sobre estruturas chamadas histonas, que são as proteínas. E quanto mais enrolado fica, mais vai formando uma estrutura que nós chamamos de cromossomo, que é a cromatina organizada, que está aqui no final, em pretinho, que tem um formato de X. A cromatina, então, qual é a diferença entre cromatina e cromossomo? Cromatina, ele possui um material genético solto, espalhado no DNA, espalhado no núcleo. A cromatina é o DNA, é o material genético. Então, está solto e espalhado no núcleo, quando a célula não está se dividindo. Já o cromossomo é o material genético compacto, ou seja, organizado. O cromossomo é a cromatina organizada. E essa cromatina é formada de DNA e proteínas específicas, que, como a gente viu na imagem, são as histonas. Os cromossomos, eles são responsáveis por carregar toda a informação que a célula necessita para o seu crescimento, desenvolvimento e produção. Fazem isso através de partes menores da sua composição. Essas partes são denominadas genes. Então, genes são pedacinhos de DNA. O cromossomo, ele é formado por cromátides ligada pelo centrômero. Quando a célula está prestes a se dividir, as cromátides se duplicam, formando as cromátides irmãs, até que isso ocorra a separação final. Ficam ligadas pelo centrômero, como a gente pode ver aí, a estrutura de um cromossomo que é formado por cromátides. A gente vê na imagem, bem no centro, esses cromátides estão ligadas por uma estrutura que nós chamamos de centrômero, formando X, aí é um cromossomo. Os tipos de cromossomos, nós temos 4 tipos: metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Metacêntrico apresenta-se o centro mais ou menos na parte central e os braços possuem comprimentos aproximadamente iguais. Submetacêntrico, o centrômero é excêntrico e apresenta braços de comprimentos nitidamente diferentes. Acrocêntrico apresenta centrômeros próximo a uma extremidade. Os cromossomos acrocêntricos em nós humanos é o par 13, 14, 15, 21 e 22. Essas pequenas massas de cromatina conhecidas como satélites fixadas aos seus braços curtos por pendículos estreitos e constricções secundárias. Telocêntrico apresenta o centrômero na extremidade, de modo que a única cromátide, que ocorre uma única cromátide, não ocorre na espécie humana, o telocêntrico.
Então, aqui para vocês visualizarem melhor os 4 tipos de cromossomos. Letra A, metacêntrico. Então, vocês estão vendo cromátides de braços iguais, porque o centrômero está bem no meio, na metade dessas cromátides. Letra B, vocês veem braços de tamanhos diferentes, é chamado submetacêntrico, porque tem tamanhos diferentes. Vocês veem que o centrômero está localizado um pouquinho acima, formando braços de tamanhos diferentes. O C, acrocêntrico, vocês veem o centrômero próximo à extremidade, né? Quase na parte final. E a letra D, que não ocorre em humanos, esse tipo de cromossomo, o telocêntrico, porque vocês vão localizar aí, ó, o centrômero, porque que ele é chamado telocêntrico? O centrômero está na parte final, telos quer dizer fim, então na parte final da cromátide, do cromossomo. Então, ele é chamado de telocêntrico. Cariótipo. O que é o cariótipo? É o conjunto de todos os cromossomos presentes no núcleo da célula de um organismo. O estudo do cariótipo, ou seja, forma, tamanho e número de cromossomos de uma pessoa, ele pode ajudar no diagnóstico pré-natal e pós-natal de aberrações genéticas. O cariótipo é o estudo da constituição cromossômica dos seres vivos. Na espécie humana, é composto de 46 cromossomos. Preste atenção, 46 cromossomos, que são 23 pares. Desses 23 pares, 22 são autossomos, ou seja, formam as células do nosso corpo. Qualquer célula do nosso corpo é célula da pele, do fígado, do músculo e etc. E tem o par sexual, que vai dizer as características sexuais, permitindo a análise de anomalias numéricas e estruturais dos cromossomos. Nós temos aqui o primeiro cariótipo, que é o cariótipo masculino, XY, e o segundo cariótipo, que é o cariótipo feminino, XX. Todos dois possuem 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos. O genoma é o conjunto de genes representados através dos cromossomos. N. No ser humano, prestem bem atenção, 2N, que são as células diploides, metade dos cromossomos do pai e metade dos cromossomos da mãe. Então, são 46 cromossomos que nossas células possuem ao todo. Essas células são chamadas células somáticas, células do corpo, como eu já falei para vocês. Célula da pele, célula do fígado, do músculo, dos olhos, qualquer célula do corpo. Com exceção, os gametas, que são chamadas células haploides, porque só tem metade do material genético. Células reprodutoras ou gametas só tem metade do material genético, 23 cromossomos. Os gametas, quem são os gametas na nossa espécie? Nas mulheres, o óvulo, nos homens, o espermatozoide. Pronto, pessoal. Por hoje é só.